Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhores, saudade de vocês, mas muita informação trago hoje para vocês de uma maneira para comentar, para esclarecer. Dá esmagada no like, participa do Critica Brasil. Eu sou aqui em Santarém, direto de onde eu estou. Amanhã estarei de volta ao estúdio em Brasília. Senhores, olha, sobre as movimentações do governo Bolsonaro nas trocas dos ministérios, das mudanças, muita gente falando que é o preço do Centrão, porque o Bolsonaro se aliou ao Centrão para ter presidente da Câmara e presidente do Senado aliados, só que agora o Centrão está cobrando o preço. Esse é o preço do Centrão. Dar a conta de alguns ministros e adequar alguns para que o Centrão ganhe mais poder dentro do governo Bolsonaro. Outras mudanças, na verdade, as pessoas dizem que não é por conta simplesmente do Centrão. É que o Bolsonaro quer colocar pessoas mais alinhadas aos seus objetivos. E isso de acordo com os próprios filhos. Porque são os filhos que de vez em quando indicam quem vai ser ou não vai ser ministro. O caso aconteceu com Ernesto Araújo. A gente falou aqui no Critica Brasil que o Ernesto Araújo teve um pé de guerra com a senadora Cátia Abreu. A senadora Cátia Abreu exigiu a demissão do ministro Ernesto Araújo, que é ministro do Itamaraty, ministro das Relações Exteriores, e por conta disso ele também publicou no Twitter, dizendo que ela tinha feito lobby com a 5G, enfim, essa situação toda da China, que eles adoram colocar a China no meio. O que aconteceu é que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dizendo o seguinte: um ataque a um senador é um ataque ao Senado. Não pegou bem o modo como o Ernesto Araújo tentou se livrar de uma demissão, acusando a senadora de ter feito lobby. A senadora, inclusive, rebateu e disse o seguinte: olha, ele age como marginal e não é bom que o marginal ocupe este cargo. Acontece agora, então, que o Bolsonaro troca. Só que ele troca por alguém também da ala, não é? Ali bolsonaristas, mais ferrenha. E aí a senadora Cátia Abreu disse o seguinte: não adianta trocar Ernesto por um outro Ernesto. Ou seja, se a mudança não acontece direito, é por conta que existe vários ministros, mas um presidente que centraliza tudo, ele e os filhos dele. Aí não adianta você trocar Ernesto Araújo se você vai colocar alguém semelhante a ele, ou semelhante aos filhos dele, ou ao Bolsonaro. E fica difícil, porque relações exteriores tem a ver com nossa sobrevivência também econômica. Se você não coloca alguém no Itamaraty que possa conversar com os países, dialogar, fazer intermédios, parcerias, fica muito difícil. Os diplomatas escreveram uma carta, os 300, e estão dizendo o seguinte: foi um alívio que o Ernesto Araújo tenha saído. Agora é esperar para ver o outro que está entrando para ocupar. Mas o que pegou mais em Brasília não foi isso. Foi a demissão do general Fernando e Silva, que é o general ministro da Defesa. O ministro da Defesa foi demitido. Ele não pediu demissão. Diferente como muitos tinham dito, dizendo que o ministro da Defesa tinha pedido para sair. Na verdade, o general Fernando e Silva foi pedido o cargo de volta. O Bolsonaro, então, teria demitido o ministro da Defesa, o general Fernando Silva. E isso desagradou a alta cúpula das Forças Armadas, porque o general Fernando e Silva é muito benquisto, é um general 4 estrelas, que está ali há muito tempo, da época da academia de 78, 77, e ali a amizade que ele possui é muito grande. Agora, o problema maior não foi simplesmente a demissão, mas o motivo pelo que ele foi demitido. E é esse motivo que está dando o que falar em Brasília, que é o seguinte: de acordo com fontes e com o próprio general, que depois disse, entre outras palavras, que manteve. A palavra dele foi o seguinte: preservei as Forças Armadas como instituição de Estado. O certo é que o Bolsonaro demitiu o general porque o general não quis decretar ou não quis concordar com o decreto do estado de sítio. Bolsonaro há muito tempo vem falando aos interlocutores, aos bolsonaristas que ficam ali na porta do Palácio da Alvorada, de que é estado de sítio, que estão esticando a corda. Ele faz de tudo para ter uma movimentação, uma animosidade na ala militar, para que ele consiga decretar tanto o estado de defesa como o estado de sítio, para manter ali
subordinados dele, os próprios quartéis, os próprios militares, e aí poder fazer o que sempre quis, perseguir opositores, fazer o partido único, inventar certas situações, porque o Bolsonaro decretando estado de sítio não é uma questão de que ele está decretando porque quer o bem do Brasil. Lembrem, se ele até agora fez tudo o que fez para espalhar a pandemia, para ir de encontro aos governadores e os prefeitos, alguma coisa quer. Eu sempre tenho dito que o objetivo é espalhar o caos para que, através do caos, ele diga, tem a solução, estado de sítio. Entende qual é? E aí, meu irmão, será muito difícil contornar, porque aí quando coloca tanques no meio da rua, fica difícil um político rechaçar. É por isso, então, que o Fernando Azevedo diz ao STF, o Fernando Azevedo e Silva, que era o ministro da Defesa, disse o seguinte, que as Forças Armadas não seguirão o autoritarismo de Bolsonaro num possível golpe. É isso que ele falou ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o ex-ministro tinha dito para o STF de que as Forças Armadas não seguiriam qualquer ordem de autoritarismo, de quebra da instituição, da quebra da democracia. E isso desagradou muito o Bolsonaro. Desagradou por quê? Por baixo dos panos ele queria que todos os generais, o alto comando das Forças Armadas, seguissem ele no caso de uma aventura aí, numa tentativa de golpe. Eu tenho dito que os generais, se é para dar golpe, iam dar golpe eles mesmos, não precisariam do Bolsonaro para fazer isso. E jamais aceitariam que um ex-capitão expulso do Exército fosse o comandante geral de todo o Exército. Não é por aí. Aliás, nós temos como vice, né, o Hamilton Mourão, que é um general também. Agora, quem vai ocupar o cargo do general Fernando Silva é o que era da Casa Civil, que era o Walter Braga Neto. Ele que tem uma confiança total do Bolsonaro. O problema é que agora o que se ouve é que os quartéis, o alto comando está reunindo para dizer o seguinte, nós podemos pedir a conta, pedir demissão de uma maneira geral do governo Bolsonaro, porque a coisa está ficando feia, Bolsonaro está apertando, ele quer não militares, ele quer seguidores, ele quer pessoas fanáticas, que sejam fiéis a ele, não fiéis à instituição ou à democracia. Agora, gente, olha, mudando um pouco de assunto, e eu acho que a PGR tem que investigar essa situação, porque as palavras do general Fernando Silva são, não é, de a gente ficar assim, não era, de a gente pensar o seguinte, não era apenas uma ideia, era fato de que o cara queria realmente fazer isso no Brasil. Olha, o advogado-geral da União também foi trocado. A gente viu umas mudanças, não é, tanto na Secretaria de Governo, na Casa Civil, no Ministério da Defesa, nas relações exteriores. É o Centrão dizendo o seguinte, ó, Bolsonaro, não é nós que estamos na tua mão. Nós já vencemos. Agora é você que está nas nossas mãos. Olha, gente, procuradores da Lava Jato apareceram em conversas essas daquela operação Spoof, estavam ali alardeando e dizendo o seguinte, que ficariam gratos e muito alegres com o sofrimento dos eleitores de Lula, que diziam o seguinte, o santo Lula, é muito difícil tirar o santo Lula dessas pessoas, brincavam, sacaneavam, dizendo que esses eleitores iriam sofrer, e eles teriam o maior prazer de fazer os eleitores de Lula sofrer, porque não teriam como votar nele, já que ele ficaria ficha suja e seria preso. É mais uma conversa da operação Spoof. A gente está quantos minutos aí, Moreno? 9 minutos, certinho. Ok. Eu quero falar para... Gente, esmaga no like. Não esqueça de ajudar esse canal, se inscrever no canal. Vocês sabem que eu sou uma pessoa que eu esqueço, às vezes, de pedir like, de pedir que as pessoas sejam membros. Por favor, ajude o canal. Nós não temos ajuda de empresa nenhuma, de partido nenhum. Isso deixa que a gente seja realmente um canal de notícias, mas um canal também independente. Agora, gente... A notícia que teve no Fantástico, né, esse domingo, foi de alarmar. O Fantástico mostrou diversos depoimentos, inclusive de legistas, de pessoas que fizeram a perícia no cadáver de Adriano, de que aquilo contradisse um pouco, o que eles falaram contradisse a versão da PM lá da Bahia, porque disseram que houve troca de tiros, que ele tinha atirado 7 vezes e os caras não tiveram o que fazer, a não ser
a derrubá-lo, né? Atirá-lo, alvejá-lo, matá-lo. Mas o ferimento também na cabeça indica que eles chegaram muito próximo de Adriano a ponto de imobilizá-lo. Ora, alguém que chega próximo a alguém para dar uma porrada na cabeça poderia imobilizar, sem precisar matar. E outra, fala também de um tiro que seria dado não para quem está caído, quem está em pé, mas sim para quem está caído. Ou seja, tudo isso ali a reportagem mostrou várias nuances de que aquela situação é muito estranha e de que não é mesmo aquela versão que todo mundo ali chegou, o Adriano fugiu, ora essa. O camarada está fugindo da polícia, está cercado, 70 agentes estão cercando o lugar. Por que ele vai atirar sabendo que a munição dele vai acabar? Queria se matar? Será mesmo? Não. Eu sempre toquei na tecla o seguinte, que aquilo foi muito estranho, foram tiros dados demais e, como diz o próprio Flávio Bolsonaro, aconteceu uma execução. A execução de alguém que podia entregar a família Bolsonaro, já que o Adriano era do tempo e da mesma academia que o Queiroz, era amicíssimo do Queiroz. E a esposa e a mãe do Adriano trabalharam no gabinete do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro levou medalhas para o Adriano dentro da cadeia. Então, por aí vocês tiram que a amizade tinha uma ligação muito forte. Gente, a outra coisa é que os celulares mostraram, lembra daqueles 13 celulares? Algumas informações. Esses celulares tinham um objetivo de esconder quem estava cobertando o Adriano. Porque em uma das conversas, uma irmã diz o seguinte: preciso ir em Minas Gerais levar o celular para a mamãe falar com ele. Ou seja, precisava de um celular especial para que falassem com ele, porque eles não falavam de qualquer celular. Então a coisa era muito grande. E dado a proximidade de Adriano com a família presidencial, a gente tem que pensar quem era que apoiava. E vocês lembram no dia da morte dele quem que estava na Bahia? Qual era um deputado federal que estava na Bahia? Lembram disso? Coincidência? Eduardo Bolsonaro era que estava lá. Ele teve, todo um esquema de proteção, protegido. Então, os celulares eram descartáveis, celulares especiais, para que a polícia não identificasse, não soubesse onde estava, ou seja, tudo muito bolado. Mas ainda vai ter coisa. Eu garanto para vocês que quando a PGR ficar uma PGR realmente for independente, aí vocês vão ver coisas acontecendo. Gente, eu quero agradecer a todos vocês que, mesmo eu não estando no estúdio, estão assistindo o Critica Brasil. Vocês são a razão de a gente estar aqui. Eu peço a vocês que esmaguem no like, fiquem com a gente. Amanhã, a live da noite, já vou estar eu e o professor Roberto Cardoso ao vivo lá do estúdio de Brasília, se Deus quiser. Orem por mim, estou torcendo por vocês. Critica Brasil, falando a verdade, doem quem doer. Fiquem com Deus. Tchau.